Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Pentaho e conversão de dados com essa ferramenta incrível. Eu me chamo Vinícius Borges e se você não viu as aulas anteriores, eu peço e recomendo que você veja. E se você está vendo essa aula agora, eu espero que você goste do conteúdo aqui apresentado. Continuando nessa onda de variáveis, a gente vai ver outra step aqui, outras duas steps, né? Trocando para o nosso projeto Pentaho ali do conversor que a gente veio fazendo. A gente vai ver outras duas steps, a Simple Evaluation e o Write Log ali, né? Então, a gente criou variáveis aí nas aulas anteriores com o set variables, substituiu no SQL, viu como criar as variáveis e como utilizar, e a gente converteu ali os nossos produtos. Só que aqui eu converti somente produtos ativos. Então, isso significa que, por exemplo, essa conversão aqui de vendas, ela não pode acontecer, porque eu não tenho só produtos ativos. E mesmo que eu pegue, por exemplo, aqui os produtos e eu diga lá na conversão de vendas que eu quero trazer as vendas que tem só produtos ativos, a gente acaba perdendo esse histórico, porque em alguma venda vai existir algum produto que está inativo. Então, nesse caso, a gente não valida mais via SQL, a gente faz um Simple Evaluation e a gente diz aqui, vou ligar de volta a nossa conversão. Então, o que está acontecendo nesse fluxo de trabalho? A gente inicia, grava as variáveis e aí ele vai converter produtos, pessoas e o financeiro. E aí ele chega nesse Simple Evaluation para verificar se ele vai converter ou não o histórico de vendas. E aí, dentro do nosso Simple Evaluation, a gente diz que a gente tem uma variável, o nome da variável, o tipo da variável, que é uma string. Então, string é um texto. Recomendo que vocês vejam aí algum vídeo simples, algum vídeo básico aí de tipos de dados, mas um texto basicamente é uma string, um número basicamente é um integer, né, um inteiro ali. E por aí vai. E aqui a gente vai dizer que a nossa condição de sucesso é se a nossa variável for igual ao valor que a gente passou no Simple Evaluation. Nesse caso aqui é igual a T. Então, o que acontece? Na nossa step aqui, se a gente tiver um sucesso, a gente faz a conversão de vendas. Se não, ele vai escrever um valor no log. E aqui basta a gente vir no design e procurar por write log ali, né? WRI, write log. Então, a gente tem aqui write log, a gente escreve no nosso log. Quem que é o log? É o que está aparecendo aqui embaixo, né? Então, se a gente está ali convertendo, a gente tem ali os tipos quando ele iniciou tal conversão, quando ele terminou, quantos registros ele já converteu, né? E quantos registros ele leu. Então, aquilo ali é o nosso log. E aqui, se deu errado, a gente marca aqui no nosso log que é necessário converter todos os produtos para trazer o histórico de venda. Em uma conversão simples de sistemas, onde a gente monta a conversão, eu, obviamente, sei que eu não posso converter os produtos, converter as vendas, se eu não tiver todos os produtos. Mas vamos supor que isso daqui vai viajar para algum lugar, vai para alguma outra máquina, vai para algum outro usuário, para algum outro ambiente, e ele precise ver visualmente, ele não sabe dessa informação, então a gente tem um write log. E não só um write log para escrever aqui no nosso log, né? A gente pode também enviar por e-mail. Então, imaginem aí, a gente está falando desde o início da nossa série sobre conversão de dados. Mas a ferramenta do Pentaho não se resume só a isso. A gente poderia fazer uma replicação de dados. O Firebird tem uma replicação excelente aí, de forma nativa, a partir da versão 5.0, se eu não me engano. Mas com o Pentaho, por exemplo, a gente poderia agendar no agendador de tarefas da nossa máquina uma replicação de dados, onde eu pego dados de uma tabela X e eu converto para um sistema limpo aqueles outros dados, uma replicação de dados ali de um sistema para o outro, né? Eu posso tanto fazer do meu sistema para um sistema de terceiros, como eu posso fazer uma cópia, um backup daquele meu sistema ali, uma cópia de uma tabela específica. Eu quero salvar as vendas aqui dentro desse banco de dados. Então, a gente tem ali aquelas vendas e não só escrever no log, mas se a gente buscar aqui e-mail, a gente tem um envio via e-mail também. Então, imaginem aqui a gente fazendo conversões agendadas, né? Então, a gente converte ali e faz um agendamento daquela conversão. E aí, ele vai escrever no nosso log aqui alguma coisa que aconteceu, de alguma validação. E aí, ele vai enviar via e-mail. Então, essa é a ideia. A gente vai ver aí depois no futuro agendamentos aqui com o Pentaho, trabalhando com agendamentos. E aí, a gente também entra nesse mérito aí de configuração de e-mail e envio de notificações dentro daquele agendamento. Mas o que eu queria mostrar para vocês agora nessa aula é esse Simple Evaluation, onde ele faz essa
validação de sim ou não. Se der sucesso, a gente prossegue, se não, a gente faz alguma outra coisa. E aí eu poderia escrever no log, poderia voltar aqui, então imagine que eu escrevi no log, e aí eu quero voltar aqui no CVT produtos. Ou então eu quero definir a variável como A, voltar no CVT produtos, e aí ele vai converter tudo de novo e vai converter ali o cabeçalho de venda se der errado. Então, isso seria de uma forma automática. Da forma que eu fiz aqui, eu tenho que vir aqui e rodar essa conversão novamente. Mas imaginem que a gente pega aqui um set variables, vou fazer aqui junto com vocês, um set variables, aqui a gente vai definir o nosso status pro, então a gente vai voltar ele, e aí a gente vai dizer que aqui é um T, ok? E aí eu vinculo esse log, escrevo dentro do log aqui que é necessário converter todos os produtos para trazer o histórico de vendas. Então, definindo a variável como todos e reiniciando a conversão. Então, a gente vai escrever no log e o usuário não vai mais precisar interferir. Então, se a gente tiver algo de errado aqui, eu vou dizer, setar essa variável status pro igual a e vou voltar para o CVT produtos. Por que o CVT produtos? Porque a gente já converteu os pré-produtos, então a gente não precisa voltar para ele. A gente só precisa voltar aqui nos produtos e converter a partir dele, que é para trazer os códigos de barras, as tributações e etc. Inclusive, eu não precisaria nem ter aqui o pessoas ou o financeiro, eu poderia converter eles antes e depois converter os produtos. Mas isso daqui é uma lógica aí de trabalho, vocês podem com criatividade aí definirem os fluxos de vocês. Mas imagine aqui que eu inicie agora, e aí eu vou iniciar a nossa conversão. Aí, pessoal, ele finalizou aqui o financeiro item, deu erro no nosso Simple Evaluation, na verdade não é um erro, ele não atendeu a nossa variável, então ele escreveu no log, dizendo que é necessário converter todos os produtos e que ele vai definir a variável. E aí ele passou para o set variables e agora ele está rodando de novo aqui nos produtos. Se a gente ver aqui no nosso log, né? Ele entrou nos produtos, iniciou essa transformação e já passou para o CVT tributo. Aqui é uma questão de visualização, mas se vocês repararem com carinho, a ampulheta tá bem ali embaixo, bem ali no final. E aí ele vai reiniciar esse loop aqui e voltar de volta para o nosso Simple Evaluation. E aí quando ele voltar, ele vai ter um sucesso. E aí quando ele tiver esse sucesso, ele de fato vai passar para o cabeçalho e para o histórico de venda ali. Eu faria isso em produção, em uma conversão que eu entregaria para um cliente? Não faria, a não ser que ele pedisse. Mas vale aí o ensinamento para vocês aplicarem em outras rotinas que vocês tenham, que nem eu falei, o Pentaho não serve só para converter dados, a gente pode extrair, gravar em outros tipos de arquivo e por aí vai. E aqui a gente teve um erro. Ah, tá. Produto movimento, essa tabela ela não aceita, depois que a gente converte uma vez ali o código 2, ela não aceita converter um código menor que o primeiro convertido. Então, isso daí é um problema. Não é um problema, né? É um problema aqui da estrutura do banco de dados, que também não é um problema, na verdade é uma questão de segurança, mas aí cabe a gente aí, talvez se a gente colocasse ali um delete naquela tabela, quando esse tipo de coisa acontecer, ele passaria aí normalmente. E é por isso que eu não faria em produção, mas vale o ensinamento. Você pode tratar aí da maneira que você achar melhor. É só pra gente saber que existe aqui o Simple Evaluation, que a gente pode fazer esse tipo de coisa e retornar de um certo ponto aqui na nossa conversão. Tudo isso aí é um fluxo de trabalho, então a gente precisa montar aí o fluxo de trabalho conforme a gente achar melhor, correto? Então vejo vocês aí na próxima aula, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!